Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando cada dia mais longe. Tenham bons sustos! Era uma noite de sexta-feira, em um pequeno povoado no interior de Minas Gerais, desses lugares onde o tempo parece ter parado e as histórias se espalham de boca em boca mais rápido que a luz do sol. Eu era adolescente na época, e meu avô, um homem de poucas palavras, mas com um olhar que parecia ter visto de tudo, tinha o costume de me levar para pescar no açude, perto da velha capela abandonada. Essa capela ficava num local ermo, afastado do vilarejo, rodeada por árvores retorcidas e com um pequeno cemitério em seu entorno. Ninguém mais ia lá, e a porta de madeira rangia com qualquer brisa, parecendo um lamento. Os mais velhos diziam que espíritos andavam por ali, especialmente nas noites de lua nova. Eu, claro, achava que era bobagem de gente velha. Naquela noite em particular, a neblina havia baixado cedo, densa e fria, envolvendo tudo num manto branco. Meu avô, como sempre, estava concentrado na vara de pesca, fumando seu cachimbo e observando a água parada. Eu, impaciente, olhava ao redor, tentando ver algo na neblina que me distraísse do silêncio pesado. Foi então que vi. No limite do campo de visão, bem na entrada da capela, surgiu um vulto escuro. Não era uma sombra, mas uma figura alta e esguia, parada ali, como se estivesse observando o açude. Meu coração disparou. "Vovô, o senhor está vendo aquilo?" Sussurrei, apontando com a cabeça na direção da capela. Meu avô não se moveu por um segundo, os olhos fixos na linha. Depois, com a voz rouca, respondeu: "Não se preocupa com o que não te quer mal, menino, mas também não procura o que não te pertence." Eu não consegui tirar os olhos do vulto. Ele permaneceu imóvel por um tempo que me pareceu uma eternidade. A neblina em volta dele parecia mais densa, como se o absorvesse. Então, lentamente, o vulto começou a se mover. Não andava, parecia flutuar, deslizando em direção às árvores do cemitério. Fiquei petrificado. Tentei falar de novo, mas as palavras não saíam. Eu podia sentir o frio que emanava daquela direção, um frio que não era do ambiente, mas algo que parecia penetrar nos meus ossos. O vulto desapareceu entre as árvores e eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Olhei para meu avô, que continuava impassível, observando a água. "O que era aquilo, vovô?" perguntei, a voz tremendo. Ele finalmente tirou o cachimbo da boca e olhou para mim. Seus olhos estavam sérios, sem um pingo de humor. "É a alma da capela, meu filho. Volta e meia ela aparece por ali. Dizem que era uma moça que morreu de desgosto, esperando por um amor que nunca voltou. Ela nunca sai daquelas bandas." Eu nunca tinha ouvido essa história antes. Meu avô nunca foi de inventar coisas ou de espalhar lendas. A seriedade no olhar dele me convenceu de que ele não estava brincando. O medo me consumiu de uma forma que eu nunca tinha sentido. Pegamos nossas coisas e fomos embora logo depois, em um silêncio pesado. Eu não consegui dormir aquela noite. A imagem do vulto e o olhar sério do meu avô se repetiam na minha mente. Até hoje, quando volto ao interior e passo pela estrada que leva à velha capela, mesmo de dia, sinto um calafrio. E nas noites de neblina, a lembrança da alma da capela volta com uma clareza assustadora. Eu não sei o que vi naquele dia, mas sei que não era deste mundo, e a experiência me marcou para sempre. Cresci em um sítio no interior de São Paulo, perto de uma cidadezinha onde a única agitação era a feira de domingo. A vida lá era pacata e as histórias de assombração eram como parte do folclore local, contadas nas noites frias de inverno, em volta do fogão a lenha. Eu sempre fui cético, até os meus 15 anos. Nos fundos do nosso sítio havia uma paineira centenária.
Era uma árvore imponente, com um tronco largo e espinhos afiados, suas galhas se estendendo como braços gigantescos. Meu avô, que era um homem de roça com os pés bem fincados na terra, sempre nos alertava para não chegar perto dela depois que o sol se punha. Ele dizia que a paineira tinha alma. Nós, crianças, achávamos que era para nos manter longe dos espinhos. Uma noite de verão, o calor estava insuportável, mesmo com as janelas abertas. Eu estava deitado na cama tentando pegar no sono quando ouvi um lamento. No início pensei que fosse o vento, mas o som era diferente. Era um som arrastado, quase um choro abafado, que parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo estava muito perto. Levantei da cama e fui até a janela. A lua cheia iluminava o quintal, transformando as sombras em formas distorcidas. O lamento continuava, e eu percebi que vinha da direção da paineira. Parecia uma mulher chorando, mas de uma forma desumana, com uma dor que transcendia qualquer sofrimento que eu já tivesse ouvido. Senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. A curiosidade e o medo travaram uma batalha dentro de mim. O medo venceu, e eu voltei para a cama, enfiando a cabeça debaixo do cobertor, tentando ignorar o som que perfurava o silêncio da noite. Na manhã seguinte, desci para tomar café e vi meu avô sentado à mesa, com o rosto sério. Minha avó estava mexendo o café com um olhar preocupado. "Vovô, o senhor ouviu aquilo ontem à noite?" Perguntei, ainda com o som do lamento ecoando na minha mente. Meu avô olhou para mim, seus olhos cinzentos fixos nos meus. "Ouvi, meu filho." A paineira estava chorando de novo. Eu nunca tinha ouvido falar que árvores choravam. Meu avô então começou a contar a história. Há muitos e muitos anos, naquela região, vivia uma moça muito bonita chamada Maria. Ela é cortejada por muitos, mas seu coração pertencia a um jovem vaqueiro que trabalhava na fazenda vizinha. Eles se amavam, mas o pai dela, um homem rude e ganancioso, queria casá-la com um fazendeiro rico da região. Maria se recusou. Um dia, o pai dela encontrou-se encontrando secretamente com o vaqueiro. Num acesso de fúria, ele a espancou cruelmente e a amarrou no tronco da paineira, para que todos vissem sua vergonha. O vaqueiro, ao saber do ocorrido, tentou salvá-la, mas foi emboscado e morto a tiros antes que pudesse chegar à paineira. Maria, amarrada e testemunhando a morte de seu amor, sucumbiu à dor e ao desespero, morrendo ali mesmo, abraçada ao tronco da árvore. Dizem que antes de sua última respiração, ela jurou que sua alma nunca deixaria a paineira e que seu lamento seria ouvido por todos que ousassem desrespeitar o lugar de sua eterna dor. Desde então, em algumas noites de lua cheia, o choro de Maria pode ser ouvido vindo da paineira, um lamento que ninguém consegue explicar. É o seu espírito, preso à árvore, chorando pelo amor perdido e pela injustiça que sofreu. Depois daquele dia, nunca mais olhei para a paineira da mesma forma. Passei a vê-la não apenas como uma árvore, mas como um túmulo vivo, guardando uma alma atormentada. Nas noites de lua cheia, eu me encolhia na cama, rezando para não ouvir o choro que me rasgava a alma. A paineira se tornou um lembrete sombrio de que nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas são verdades que se manifestam nos lugares mais inesperados, no silêncio da noite e nos cantos mais profundos do interior. Minha avó morava numa casa antiga, no final de uma estradinha de terra em um sítio no interior de Goiás. Era uma casa que parecia viva, com um cheiro de madeira velha e flores secas, e rangidos constantes que a gente atribuía ao vento.
Quando era criança, passava minhas férias lá, e uma das coisas que mais me intrigava era uma janela no quarto de visitas. Era uma janela alta, de madeira escura e vidro embaçado pelo tempo, que dava para um pomar abandonado, cheio de árvores frutíferas retorcidas. Meu avô, antes de falecer, sempre dizia para minha avó não dormir naquele quarto. Ele dizia que a janela não pertencia à casa e que algo espreitava por ela. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, achava que era superstição dele, mas mesmo assim o quarto ficava sempre fechado e só era aberto quando a casa estava cheia, como nas férias. Eu, com a curiosidade típica de criança, sempre tentava olhar pela janela. O vidro era tão opaco que mal dava para ver o pomar, só borrões verdes e escuros. Mas uma noite, o calor estava tão forte que minha avó, contra o costume, abriu o quarto de visitas para eu dormir, já que o meu estava muito abafado. Deitei na cama e tentei dormir, mas a casa velha parecia sussurrar. O vento gemia lá fora e eu ouvia os grilos e o coachar dos sapos. De repente, um barulho me fez abrir os olhos. Um rangido baixo, como o de madeira velha. Olhei para a janela. A névoa noturna havia baixado e o pomar estava completamente engolido por ela. Mas através do vidro embaçado eu pude ver um vulto. Não era uma ilusão de ótica, nem a sombra das árvores. Era uma forma escura e alta, parada bem em frente à janela, como se estivesse me observando. Meu coração disparou e eu senti um frio que não vinha do ar, mas de dentro de mim. O vulto não se moveu, apenas permaneceu ali, estático, e eu senti como se um par de olhos invisíveis estivesse me perscrutando. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Eu estava paralisado pelo terror. O ar no quarto ficou tenso, pesado, com um cheiro de terra molhada e algo doce, quase enjoativo, como flores mortas. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para aquela forma. Podiam ter sido segundos ou horas. Meu corpo estava rígido e a cada batida do meu coração parecia que o vulto ficava mais nítido, mais próximo. Eu conseguia discernir vagamente que não era uma pessoa. Não tinha feições, apenas uma silhueta alta e esguia, como uma sombra mais densa que a própria noite. De repente, um raio rasgou o céu, seguido de um trovão estrondoso. A casa tremeu e por um instante o quarto ficou iluminado. Foi nesse breve momento que eu vi. O vulto tinha braços longos e finos, que pareciam se esticar em direção à janela, e o que eu pensava ser o topo de sua cabeça, na verdade era uma ponta afilada, quase como um capuz. O pânico me deu forças. Gritei com toda a força dos meus pulmões e me enrolei no cobertor, tremendo incontrolavelmente. Minha avó veio correndo, acendeu a luz e me abraçou. Eu não conseguia falar, apenas apontava para a janela. Ela olhou para o vidro embaçado, que agora mostrava apenas a neblina e os borrões do pomar. Minha avó me levou para dormir com ela naquela noite, e no dia seguinte, nunca mais abriu o quarto de visitas. Ela fechou a janela com tábuas e pintou de preto, como se quisesse esconder o que estava por trás dela. Anos mais tarde, quando eu já era adulto, contei a história para um dos moradores mais antigos do povoado. Ele me ouviu com um olhar grave e disse: "Ah, o guardião da janela. Dizem que ele sempre aparece para avisar quando a morte está por perto. Aquela janela, ela era de uma antiga capela que desmoronou ali onde hoje é o pomar. Nunca deveriam ter colocado ela na casa." Até hoje, quando lembro daquele dia, sinto um calafrio na espinha. A janela foi retirada da casa da minha avó anos depois, e o quarto nunca mais foi o mesmo.
Mas a imagem do vulto na névoa, com seus braços longos e aquela ponta afilada, ainda me assombra em pesadelos, porque eu sei que vi algo que não pertencia a este mundo, algo que espreitava através da janela e que talvez ainda esteja lá fora, na escuridão do pomar abandonado. Minha tia-avó, Dona Eulália, morava em uma fazenda centenária no interior de Minas Gerais. Um lugar tão isolado que a cidade mais próxima era só um ponto no horizonte. A casa, de taipa e pau a pique, tinha paredes grossas e um ar pesado de muitas histórias. O que mais me intrigava lá era um espelho antigo, em moldura de madeira escura e entalhada, que ficava no corredor que levava aos quartos. Ele era tão grande que quase tocava o chão e o teto, e seu vidro, embaçado pelo tempo, refletia uma imagem distorcida de quem o olhava. Minha tia-avó, uma senhora miúda, mas de uma fé e uma força inabaláveis, sempre nos advertia: nunca olhem para este espelho depois da meia-noite, meus filhos. Ele mostra mais do que a gente quer ver. Nós, crianças, achávamos que era uma daquelas histórias de vó para nos assustar e nos fazer ir para a cama cedo. Um verão, a fazenda estava lotada de parentes, e eu, já adolescente, me sentia o corajoso do grupo. Em uma noite de folga, depois que todos foram dormir, o calor me incomodava. Levantei para beber água e, ao passar pelo corredor, vi o espelho. A lua cheia entrava pela janela do final do corredor, iluminando-o com uma luz prateada e fantasmagórica. Lembrei das palavras da minha tia-avó e senti um desafio silencioso. Aproximei-me, o coração batendo mais forte do que o normal. Minha respiração ficou presa na garganta quando me vi refletido no vidro embaçado. Minha imagem parecia mais pálida, com os olhos mais fundos, e um sorriso estranho, quase forçado, brincava nos meus lábios. Eu tentei rir do meu nervosismo, mas o som não saiu. Foi então que notei algo atrás da minha própria imagem. Uma sombra. Não era a sombra de algo no corredor, mas algo dentro do espelho. Uma figura esguia, escura como a própria noite, começou a se formar atrás do meu reflexo. Ela não tinha traços definidos, apenas um contorno humanoide, mas sua presença era palpável, fria. Senti um arrepio gélido percorrer todo o meu corpo, e o cheiro de mofo e terra molhada, que era comum na casa, tornou-se mais forte, quase sufocante, como se viesse de dentro do vidro. A sombra se aproximava de mim no reflexo, e eu tentei me virar para ver se havia algo atrás de mim no corredor, mas estava paralisado. Meus pés pareciam colados ao chão. A figura no espelho começou a estender um braço longo e fino em minha direção, e seus dedos pareciam se alongar, prontos para tocar meu reflexo. Senti o ar gelado no meu pescoço, como se algo estivesse soprando em mim. O terror me consumiu, e eu finalmente consegui gritar. O grito ecoou pela fazenda silenciosa, e em poucos segundos minha tia-avó apareceu, acendendo as luzes do corredor. Eu estava caído no chão, tremendo incontrolavelmente e apontando para o espelho. Ela me olhou com uma tristeza profunda. Eu avisei, meu filho. Ela disse, a voz suave, mas firme. Esse espelho pertencia à antiga proprietária da fazenda, uma moça que morreu de tristeza bem em frente a ele, esperando por um noivo que o abandonou no altar. Ela se foi, mas o lamento dela ficou ali preso, e às vezes ela gosta de companhia. Minha tia-avó cobriu o espelho com um lenço grosso na manhã seguinte, e ele nunca mais foi descoberto enquanto eu estivesse lá. Aquele verão foi o último que passei na fazenda.
A imagem da sombra me estendendo a mão através do reflexo me perseguiu por anos. Até hoje, evito olhar em espelhos grandes e antigos em casas velhas, porque eu sei que em alguns espelhos a imagem que vemos não é apenas a nossa, mas o reflexo de almas que ficaram presas entre os mundos, esperando por alguém para fazer-lhes companhia no vazio. Eu sempre fui uma criança curiosa, e as férias na casa dos meus avós, num sítio no interior de Pernambuco, eram um paraíso para mim. O sítio era enorme, com mangueiras antigas, um riacho e um celeiro velho, de madeira escura e telhado de telha colonial, que ficava um pouco afastado da casa principal. Meu avô sempre dizia que o celeiro era coisa de velho e que eu não tinha o que fazer lá. Mas era justamente esta proibição que atiçava minha curiosidade. O celeiro tinha uma única janela na parte de trás, alta e empoeirada, com vidros quebrados em alguns pontos. De longe, eu conseguia ver o interior escuro, cheio de teias de aranha e o cheiro forte de mofo e palha velha. Um dia, eu estava brincando perto dali, chutando pedrinhas, quando um brilho me chamou a atenção na janela do celeiro. Aproximei-me, cautelosamente. O brilho vinha de algo que parecia estar sentado na soleira da janela, virado para fora. Era uma boneca. Uma boneca de pano antiga, com o rosto desbotado, um vestidinho florido e cabelos de lã amarrados em tranças. Ela estava ali, imóvel, com seus botões pretos no lugar dos olhos, parecendo observar o pomar. Senti um arrepio. Não era a primeira vez que via bonecas antigas, mas o fato de ela estar ali, naquela janela alta e empoeirada, me deu uma sensação estranha. Subi num caixote velho para conseguir vê-la melhor. Os olhos de botão dela pareciam me seguir e um sorriso quase imperceptível parecia brincar nos seus lábios de linha. Voltei para casa e contei para minha avó sobre a boneca. Ela ficou pálida e me puxou pelo braço. Filho, nunca mais vá para aquele celeiro e não toque em nada que encontrar lá dentro, principalmente em bonecas. Aquela boneca, ela tem uma história. Minha avó então contou a história em voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Anos e anos atrás, uma menina, filha dos antigos proprietários do sítio, costumava brincar o dia inteiro no celeiro. Ela era uma criança solitária e sua única companhia era uma boneca de pano, idêntica à que eu havia visto. Um dia, a menina adoeceu gravemente e, em seu leito de morte, disse que queria que sua boneca ficasse na janela do celeiro para que pudesse continuar vendo o mundo lá fora. A menina faleceu e a família, em sua dor, atendeu ao último desejo. Colocaram a boneca na janela. Mas a partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer no celeiro. Barulhos de risadas infantis eram ouvidos e objetos eram movidos de lugar. Diziam que a boneca, habitada pelo espírito da menina, se movia e observava quem se aproximava. A família acabou se mudando, assustada, e o celeiro ficou abandonado. Depois de ouvir a história, o medo me dominou. Eu não conseguia parar de pensar naqueles olhos de botão me observando. No dia seguinte, por pura teimosia e uma dose de coragem infantil, voltei ao celeiro. Não consegui resistir à curiosidade. Desta vez, a boneca não estava sentada na janela. Ela estava virada para o interior do celeiro, sentada no chão de terra batida, perto da porta. Senti meu corpo gelar. Eu tinha certeza que ela estava na janela no dia anterior. Enquanto eu a observava, senti um calafrio intenso. O cheiro de mofo e palha velha ficou mais forte, e um sussurro baixo, como uma risadinha infantil, pareceu vir do interior escuro do celeiro. Eu não consegui esperar. Corri de volta para casa, sem olhar para trás, com o coração disparado. Naquela noite, eu tive pesadelos com os olhos de botão da boneca e a risadinha. E no dia seguinte, quando meu avô me chamou para ir à cidade, eu aceitei sem hesitar. Não voltei mais para aquele sítio por muitos anos.
Hoje, adulto, ainda sinto um calafrio quando lembro daquela boneca. Eu sei que ela não era apenas um brinquedo velho. Era um guardião, uma lembrança de uma vida que se foi e que ainda se manifesta através de seus olhos de botão na janela do celeiro, observando o mundo que um dia foi seu.